E aí, galera, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o Iluminismo. O que foi o Iluminismo? Foi uma corrente filosófica do século XVIII que aconteceu na França. E aí a gente vai trazer alguns filósofos, pensadores do período, como Voltaire, John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, D'Alembert. Todas essas pessoas contribuíram para que o século XVIII fosse literalmente o século das luzes. A gente começa com John Locke, que ele fala sobre direitos inalienáveis. O que seriam direitos inalienáveis? É quando você não pode vender ou ceder esse direito. O que seria? A vida, a liberdade, a propriedade privada, certo? Ele fala a respeito também e vai contra, na verdade, a questão do direito divino, que era uma teoria defendida por Thomas Hobbes. Então ele vai ser o grande pensador dessa época que vai contra as características da Idade Média. Segundo filósofo, Voltaire, ele vai criticar muito a questão da instituição da Igreja Católica, a intolerância religiosa, a injustiça social, né? Porque nós sabemos que durante a Idade Média, grande parte da Idade Moderna, o catolicismo era a grande religião pertinente ali do período. Então ele vai criticar como que a Igreja manipula o pensamento, as ideias e todo o conhecimento. Ele não vai contra a ideia da religião em si, tipo a crença, não é? Tem uma frase dele que faz referência que é o seguinte: se Deus não existisse, a sociedade deveria inventá-lo, porque ele é essencial para o ser humano, para o homem. Então ele critica como a instituição ela agia naquele período. Então ele vai ser favorável, na verdade, à tolerância religiosa, né? A possibilidade de haver outras religiões. Terceiro filósofo, Jean-Jacques Rousseau. Ele é mais conhecido porque ele escreveu o livro O Contrato Social. Defende a ideia do lema, né, que vai ser posteriormente exercido durante a Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Basicamente, o contrato social ele dá margem ao povo, não é? A gente sai daquele indivíduo que é o governante, que no caso é o rei, e no caso, o Estado vai estar a serviço do povo, né? Ele vai ser submisso ao povo e não ao contrário. Quarto filósofo, Adam Smith, considerado o pai da economia da Idade Moderna. Ele vai contra o Estado interferir na economia. Ele é favorável ao liberalismo econômico, né? Nós estamos falando da lei da oferta e da procura, a possibilidade, e aí nós vamos ter de fato durante a Revolução Francesa, da ascensão da burguesia, que vão ser os mais interessados aí, né? Posteriormente, quando a gente fala do século XIX, tem a ver com as ideias do Smith, que é burguesia versus proletariado. Essa ascensão da burguesia ela vai trazer privilégios, né, políticos e principalmente econômicos. Nós estamos falando do Smith sendo o cara que vai transformar a economia da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, querendo aqui trazer uma transformação, uma mudança drástica nos conceitos econômicos primordiais da época da Idade Moderna. Quinto e sexto pensador, nós estamos falando do Diderot e D'Alembert. Eles foram os caras responsáveis pela criação da enciclopédia. Por que ela vai ser tão importante? Porque quem detinha todo o conhecimento da época, na verdade, era a igreja. A ideia era disseminar o conhecimento. De uma forma igualitária, o conhecimento era exatamente trazendo para o livro que seria disponível para todo mundo, independente da sua condição social, se você era rico, se você era pobre. Já que nós estamos falando que durante a Idade Moderna para a Contemporânea, tecnicamente vai existir, na verdade, mais pessoas tendo acesso à educação, o que antes não acontecia. Então, a gente está falando de um livro com vários conhecimentos acerca de várias disciplinas, vários conteúdos, desde a biologia, por exemplo, até a história e aí por diante. Sétimo pensador, Montesquieu. Ele vai ser o cara que vai propiciar a divisão dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então a gente sai do âmbito do poder absolutista, concentrado na mão de uma única pessoa, e vamos na vibe aqui dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário, que é o que rege, por exemplo, a nossa Constituição, a nossa política brasileira. No caso, aqui nós estamos falando de ideias que surgiram, por exemplo, como Montesquieu, que também vão ser colocadas em outros países. No caso do século XIX, um exemplo, aqui no Brasil, quando foi elaborada a primeira Constituição brasileira em 1824 com Dom Pedro I, ele instituiu esses três poderes. Mas o que acontece?
Quando a gente fala do século XIX, nós também temos que fazer referência ao despotismo esclarecido. O que é despotismo esclarecido? É quando os monarcas da época vão ter consciência do que são ideias absolutistas, que têm um teor mais democrático, mais popular, mas não vão querer colocar de toda forma essas ideias na sociedade em si. Então, eles vão meio que maquiar essas ideias para falar, olha, eu estou fazendo, então eu não estou fazendo nada de errado. É o caso de Dom Pedro I, quando ele elabora a Constituição de 24, mas ele vai construir, ou melhor, criar outro poder, que é chamado poder moderador. O que esse poder moderador faz, no caso aqui do Brasil, no século XIX? Ele vai anular os outros 3 poderes que foram instituídos. Então, é literalmente uma maquiagem. Quando eu falo despotismo esclarecido, são monarcas que conhecem o que são ideias iluministas. E dos 3 poderes, o Montesquieu é o cara que foi o responsável pela criação e a elaboração desses poderes. Todas essas ideias que eu acabei de mencionar, elas não ficaram exclusivamente ali na Europa, elas vão se expandir de uma forma muito importante e relevante para o período do século XVIII, século XIX e século XX. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, posteriormente no período regencial, Sabinada, Balaiada, a Guerra dos Farrapos também, tem ideias liberalistas, ideias que foram conduzidas pelas ideias iluministas da época. Então, por exemplo, temos 2 fatos históricos que são o início das ideias iluministas. Muita gente acha que foi a Revolução Francesa, mas não foi. Temos a independência dos Estados Unidos, que acontece em 1776, que foi um fato histórico importante, assim como a independência do Haiti, que é posterior à Revolução Francesa. São contextos totalmente diferentes, mas que seguiram uma linha que estava sendo disseminada ali no século XVIII. Por que o século XVIII é importante? Porque é o século das transformações, onde acontece a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, há mudanças de pensamento e mudanças na atitude do social de uma maneira, assim, bem grandiosa. E aí, galera, tá curtindo o nosso vídeo? Não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @mapeandoenem.